Você não caiu aqui por acaso. Há uma inteligência guiando encontros que precisam acontecer, especialmente quando a sua mente está cansada de carregar o que não foi feito para ela. Existe um ladrão silencioso que esvazia sua paz, rouba sua fé e embaralha sua clareza, a preocupação. Hoje vamos expor esse ladrão, desarmar suas táticas e trocar o peso do controle pela leveza da confiança. Com a sabedoria de Napoleon Hill e o fundamento bíblico, você vai aprender a mover-se do medo para a fé prática, aquela que organiza a vida de dentro para fora. Fique até o fim. Quando você muda o estado interno, o universo responde. Há um ladrão que ninguém vê, mas todo mundo sente quando chega. Ele não arromba portas nem deixa pegadas no chão. Prefere o caminho mais curto, a sua mente. Quando entra, arrasta com ele 3 tesouros ao mesmo tempo: a paz, a fé e a clareza. Esse ladrão tem um nome socialmente aceito: preocupação. Napoleon Hill apontou o medo como a forma mais sutil de escravidão. A preocupação é a máscara mais respeitável desse medo. Veste-se de responsabilidade, de prudência e, às vezes, até de cuidado pelos outros. Mas por trás do disfarce existe uma única semente: desconfiança na vida. Quantas noites você perdeu encenando problemas que nunca aconteceram? Quantos dias viveu tentando antecipar o amanhã, sacrificando o único tempo onde a vida acontece? O hoje. A preocupação sempre promete proteção, mas entrega prisão. Parece movimento, mas é círculo. Quanto mais você pensa, menos confia. Quanto mais calcula, menos vive. A mente saturada de suposições gira fora de sintonia, como um rádio que só capta chiado, e por isso não consegue ouvir a melodia que Deus está tocando agora. Hill foi direto. Quem não domina os próprios pensamentos é dominado por eles. E não há prisão mais cruel do que tornar-se refém da própria mente. Preocupar-se não antecipa soluções, multiplica medos. É a tentativa desesperada do ego de controlar o incontrolável, de trocar fé por lógica, invisível por previsível. A verdade, porém, é simples e libertadora. A vida não foi feita para ser controlada, mas para ser vivida. A preocupação é o ladrão da presença. E quando você perde a presença, perde o contato com a fonte que cria, guia e sustenta todas as coisas. Paz, foco e criatividade florescem no agora, morrem na ansiedade. Por isso, o primeiro ato de libertação é reconhecer quando esse ladrão encosta a mão na maçaneta. Só quando você o enxerga, pode trancar a porta da mente e abrir a janela da fé. Nesse instante, a clareza reaparece, o coração desacelera e a alma respira novamente. A mente ansiosa vive hipotecada ao amanhã, resolvendo o que ainda nem existe. O corpo está aqui, mas o espírito anda um passo à frente, preso a um futuro imaginário. Hill lembrava: quem vive fora do tempo presente perde o poder de agir. E o poder de agir só existe no presente. A preocupação cria uma ilusão de produtividade. Você se sente ocupado, exausto, pensando em tudo, mas no fim do dia, nada se moveu. O amanhã temido ainda não chegou, e o hoje, que poderia transformar tudo, foi desperdiçado. Cada pensamento de medo é uma semente lançada em solo infértil. Enquanto tenta prever o futuro, o sol nasce, as respostas se aproximam, oportunidades batem, mas a mente, barulhenta demais, não escuta. Hill também ensinou que a ansiedade é o preço que se paga por duvidar da própria capacidade de construir o amanhã com serenidade. O medo paralisa a ação, e sem ação não há progresso. Preocupar-se é desviar energia do único lugar onde a fé opera, o agora, para um tempo que não existe. Nesse desequilíbrio, perdem-se clareza, força e foco. A preocupação sequestra a potência criadora. A fé, ao contrário, ancora o presente. Se esta mensagem já está te lembrando quem você é, fortaleça sua caminhada. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de paz hoje.
Esse gesto simples diz para a sua mente: eu escolho a confiança como padrão. A mente treinada aprende que o presente é a oficina do destino. Quando você habita o agora com consciência, o medo perde espaço. A vida começa a responder, as peças se encaixam, o caos se organiza. A verdadeira sabedoria não é prever o futuro. É estar tão presente que o futuro se torna consequência natural do seu estado interior. E é daqui que seguimos. Nas próximas partes, você vai aprender a substituir o controle pela confiança, a ansiedade pela ordem espiritual e a pressa por propósito. O ladrão foi identificado. Agora, vamos mudar as fechaduras. Jesus sabia, a raiz de toda preocupação é a falta de confiança. Por isso, suas palavras atravessaram séculos como um remédio espiritual para a ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não era poesia, era um chamado à libertação mental. Napoleon Hill, séculos depois, traduziu o mesmo princípio em outra linguagem. Quando a mente se entrega ao medo, perde o contato com o poder criador que habita dentro dela. Fé e dúvida não coexistem no mesmo terreno, onde uma cresce, a outra seca. A preocupação tenta resolver o invisível, mas só a fé o transforma. A mente ansiosa acredita que pensar sem parar é o mesmo que se preparar, mas é apenas o ego tentando ocupar o lugar de Deus. O homem que tenta controlar tudo revela, sem perceber, que ainda não confia no processo que o criou. E a vida, como Hill dizia, responde sempre à natureza dos nossos pensamentos. Quando a preocupação comanda, o caos obedece. Mas quando a confiança assume o leme, a ordem se restabelece e tudo começa a se alinhar. Jesus mostrou que não é o esforço mental que abre caminhos, é a entrega consciente. Buscai primeiro o reino de Deus, disse ele. Isso significa, volte-se primeiro ao estado interior. A verdadeira segurança não nasce das circunstâncias, mas da consciência. Hill chamava isso de o princípio da causa e efeito mental. Primeiro vem o estado interior, depois o resultado exterior. A fé é o alicerce invisível sobre o qual o visível é construído. Enquanto a mente ansiosa se debate, tentando prever o futuro, a mente confiante se cala, escuta e confia. E é nesse silêncio que o divino sussurra as respostas que o barulho do medo não deixa ouvir. A preocupação tenta controlar o fluxo da vida. A fé se entrega a ele e vence. Quando o homem se alinha à sabedoria divina, descobre que o poder que buscava fora sempre esteve dentro. Eu dizia que todo sucesso duradouro nasce de uma ordem espiritual. Nada floresce fora antes de germinar dentro. Jesus resumiu isso com clareza. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma promessa vaga, é uma lei universal. Quando você coloca a fé antes do medo, o propósito antes da pressa, o espírito antes das circunstâncias, a vida começa a se reorganizar. A ansiedade nasce quando essa ordem se inverte. Quando a busca é pelas coisas, o vazio aumenta. Quando a busca é pelo reino, tudo encontra seu lugar. Hill chamava isso de o poder da causa interior. Pensamentos corretos produzem resultados corretos. O homem guiado pelo Espírito não precisa correr atrás. Ele atrai. Sua mente se torna um ímã de oportunidades, porque vibra na frequência da confiança, não da carência. Quando você realinha seu eixo interior, o universo responde. Portas que pareciam trancadas começam a se mover. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A paz substitui a pressa, a clareza dissolve o medo e a vida flui em harmonia. Esse é o instante em que o invisível começa a se tornar visível, quando o homem deixa de tentar controlar e passa a caminhar em sintonia com o Criador. Se esta mensagem está te tocando, escreva agora nos comentários com convicção. Tudo se alinha quando eu me alinho com Deus. Escreva como quem planta uma semente espiritual.
Cada vez que você afirma essa verdade, o universo entende. A fé está no comando. Tudo na existência obedece a uma hierarquia invisível. O que é espiritual precede o que é material. O invisível dá origem ao visível. Napoleon Hill compreendeu essa verdade quando afirmou que toda riqueza começa na mente. E Jesus, muito antes dele, já havia revelado que o exterior é apenas o reflexo do interior. O homem que tenta mudar o mundo sem antes transformar seus pensamentos é como quem tenta colher sem ter semeado. A vida é um campo espiritual. Primeiro você cultiva fé, propósito e presença. Depois, inevitavelmente, vem a colheita. A ansiedade surge quando tentamos inverter essa lei. Queremos ver resultados antes de sentir merecimento. Queremos sinais antes de confiar. Mas o universo não responde à impaciência, responde à vibração. Hill dizia que a mente humana é uma estação transmissora. O tipo de pensamento que você emite determina o tipo de resultado que você atrai. Quando a mente vibra em medo, ela cria escassez. Quando vibra em fé, cria oportunidades. Tudo começa dentro, onde ninguém vê, mas onde tudo se decide. Essa é a hierarquia sagrada das leis do universo. Primeiro o espiritual, depois o material. Quando o homem entende isso, ele para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Ele não força portas, não busca segurança, ele se torna a própria segurança. Porque a segurança verdadeira é consequência natural da sintonia com o divino. Hill chamava esse estado de harmonia universal, quando pensamento, sentimento e ação caminham na mesma direção, a direção da confiança. Quando você vive alinhado com essa hierarquia, até o silêncio trabalha a seu favor. As oportunidades certas aparecem, as pessoas certas se aproximam e o tempo certo chega, sem esforço. Porque o universo não recompensa a pressa, ele recompensa o alinhamento. A mente que se conecta com Deus deixa de pedir milagres e passa a se tornar o próprio milagre. Napoleon Hill ensinava que a fé é o único antídoto contra o fracasso. Ela não é apenas uma crença, é uma força criadora. É a energia invisível que transforma pensamento em realidade. Quando a fé se torna o alicerce da mente, a dúvida perde o poder. O homem de fé não espera as circunstâncias se tornarem favoráveis. Ele as cria. Nesse estado, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna degrau. A fé não é passividade, é ação sustentada por confiança. É dar o passo mesmo quando o chão ainda não apareceu. Hill dizia que a fé ativa desperta a inteligência infinita, a força que abre caminhos onde antes só havia muros. Quando o coração está firme, o medo só observa, mas não comanda. E o universo responde à convicção com oportunidades, porque tudo que vibra em certeza atrai o que está em sintonia com ela. Jesus resumiu esse mistério quando disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. O poder da fé não está no tamanho, está na entrega. Quando a mente se alinha com o divino, a realidade se curva à sintonia. As portas se abrem não por força, mas por frequência. A fé é o combustível invisível dos vitoriosos, o que transforma obstáculos em degraus e demora em propósito. Se essa verdade ressoa em você, escreva nos comentários: minha fé me torna imparável. Escreva com intenção, porque toda vez que você declara algo com convicção, o universo entende que você está pronto para ser guiado pela confiança e não pelo medo. E é exatamente aí, nesse estado de entrega e fé ativa, que o milagre começa dentro de você. No próximo trecho, você vai descobrir como essa fé se torna uma ponte energética entre o que você pode ver e o que Deus está operando em silêncio. A fé é a ponte entre o que você pode ver e o que só Deus pode operar. Napoleon Hill dizia que sem essa conexão, até o maior esforço humano pode se perder em dúvida e estagnação.
A mente que crê ativa uma energia invisível, capaz de transformar possibilidade em realidade. Mas essa ponte não exige compreensão total, ela exige entrega. É o estado de quem se coloca nas mãos de Deus, confiando que cada passo está sendo guiado, mesmo quando a lógica humana não enxerga saída. Jesus nos mostrou que mesmo um grão de fé pode mover montanhas. O poder da fé não está na quantidade, mas na intensidade da entrega. A fé verdadeira não ignora os problemas, ela os transforma em lições. É a força que enxerga a direção onde antes só havia caos. Hill dizia que a dúvida nasce da preocupação e que a fé ativa rompe essa cadeia, libertando o homem da paralisia do medo. Cada ação guiada pela fé cria um campo magnético de resultados positivos. Quando a mente se conecta ao divino, deixa de se limitar pelo que vê, porque sabe que existe uma inteligência maior operando nos bastidores. A fé é a bússola que mantém o homem firme em meio às tempestades. Ela transforma incerteza em confiança e desejo em realização. Cada passo dado com fé não é apenas movimento físico, é uma manifestação espiritual. É a energia invisível alinhando coração, mente e propósito. É nesse campo de sintonia que nascem os milagres silenciosos, aqueles que mudam a vida sem precisar de aplausos. Um dos maiores enganos da mente humana é acreditar que controlar tudo é sinônimo de segurança. Quantas vezes você tentou prever cada detalhe, antecipar problemas, calcular cada passo? E ainda assim a vida te surpreendeu? Hill ensinava que a preocupação é filha do medo. E o medo é o assassino da ação. O controle excessivo nasce da desconfiança em Deus. Quanto mais você tenta segurar a vida com força, mais ela escapa como areia entre os dedos. O homem que tenta dominar tudo vive tenso, carregando um fardo que não foi feito para suas mãos. Hill lembrava: a verdadeira liberdade está na adaptação. Aprender a soltar é aprender a confiar. Jesus fez uma pergunta que ecoa até hoje. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A resposta é simples. Nenhum esforço mental muda o que pertence ao tempo e à sabedoria de Deus. Quando você devolve o comando ao Criador, o peso desaparece, a ansiedade se dissipa e o coração volta a respirar. Soltar não é desistir. É reconhecer que existe uma inteligência maior organizando cada detalhe da sua vida. Nesse instante, o fardo se transforma em leveza, o medo em confiança e a mente em paz. Declare isso agora, como um pacto espiritual nos comentários. Eu solto o controle e confio no plano de Deus. Escreva com intenção, porque toda vez que você declara isso, fortalece o elo invisível entre você e o universo. Você sai do modo de resistência e entra no fluxo da providência. E quanto mais você confia, mais o invisível se organiza ao seu favor. A seguir, vamos falar sobre essa paz que nasce da entrega. A paz que não depende das circunstâncias, mas da consciência. Existe uma paz que não depende de contas pagas, de resultados alcançados ou de problemas resolvidos. Ela não vem de fora, vem de dentro. É a paz que nasce da entrega, da confiança silenciosa, da fé que permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar. A Bíblia chama essa paz de a paz de Deus, que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Napoleon Hill via esse estado como o ápice do domínio mental, o momento em que o homem deixa de ser escravo da ansiedade e se torna mestre de si mesmo. Enquanto a mente tenta controlar o incontrolável, a alma permanece inquieta. Mas quando você entrega o que não pode carregar, quando solta o peso que não é seu, algo muda de imediato. O coração desacelera, a mente se aquieta e a vida volta a fluir. Essa paz não é passiva. Ela é resultado de uma escolha interior, um ato de coragem espiritual.
Confiar sem precisar entender, crer sem precisar ver, seguir em frente mesmo sem saber o que vem depois. Isso é fé em ação. Hill ensinava que a mente que domina seus pensamentos cria resultados harmoniosos. E essa harmonia é o reflexo da mente em paz. A paz interior é o ponto de equilíbrio entre ação e entrega, entre esforço humano e orientação divina. Quando você vive nesse estado, cada decisão se torna mais leve, cada desafio vira um degrau e cada instante é uma oportunidade para exercitar a fé. A presença substitui a pressa. O coração, antes aflito, encontra repouso. E o que antes parecia caos, começa a se organizar por si só. Essa é a paz que protege a mente e fortalece o espírito. É a prova viva de que você encontrou o ponto onde o humano e o divino se encontram, o ponto da confiança total. A mente que vive em fé não é uma mente vazia, é uma mente livre, livre do medo, livre da dúvida, livre da necessidade de controlar. Quando você alcança esse nível de consciência, percebe que a paz não é o fim do caminho, é o próprio caminho. E quanto mais você habita essa presença, mais claro se torna que tudo que acontece tem um propósito. Mesmo o que dói, ensina. Mesmo o que atrasa, prepara. Mesmo o que se perde, transforma. A paz interior é o maior sinal de que você está em sintonia com Deus. É nesse estado que os milagres acontecem em silêncio, sem alarde, sem esforço, apenas fluindo. Então agora, declare nos comentários com fé e presença: eu escolho viver em paz e confiar no tempo de Deus. Escreva como quem sela um pacto com o próprio Espírito. Porque quando você afirma com convicção, a vibração da fé toma forma dentro de você. E lembre-se, a mente que confia não precisa entender tudo. Ela apenas sente que está sendo guiada. Agora, vamos mergulhar mais fundo nesse princípio e entender como a verdadeira força espiritual não está no controle, mas na entrega consciente. O verdadeiro triunfo do espírito acontece quando a mente finalmente entende que o controle é uma ilusão e que a entrega é a força que transforma tudo. Napoleon Hill ensinava que o medo paralisa. A ansiedade consome e a preocupação drena a energia vital do homem. Mas a confiança consciente, aquela que nasce da fé ativa, muda absolutamente tudo. Quando você decide parar de lutar contra o invisível e, em vez disso, se alinhar com o Criador, uma força silenciosa começa a operar em sua vida. Essa força organiza o caos, revela caminhos e transforma obstáculos em degraus para o seu crescimento. Jesus nos ensinou: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nenhuma quantidade de preocupação muda o que está no tempo de Deus. A verdadeira liberdade nasce quando você entrega o comando com confiança, sabendo que existe um propósito maior, guiando cada curva do seu caminho. É nesse momento que o fardo se transforma em leveza, o medo em coragem e a dúvida em direção. A mente descansada é uma mente imbatível. Não porque tem todas as respostas, mas porque sabe em quem confia. Hill dizia que o homem que domina seus pensamentos é senhor de si mesmo. E Jesus mostrou que a mente que confia está conectada à fonte infinita de poder. Quando você vive em sintonia com esse poder, o impossível deixa de existir. Porque a fé e a confiança criam a ponte entre o visível e o invisível. Cada decisão tomada nesse estado de presença carrega poder. Cada ação guiada pela confiança se transforma em criação. É o fluxo da vida cooperando com você. A fé é o combustível e a entrega é o volante. Quando ambos trabalham juntos, a jornada se torna leve, mesmo em meio às tempestades. Essa é a verdadeira vitória espiritual. Não a que te livra das dificuldades, mas a que te dá paz para atravessá-las. E se essas palavras estão tocando seu coração, se você sente que essa mensagem está te chamando para confiar mais e se preocupar menos,
Faça esse compromisso agora mesmo. Escreva nos comentários: eu solto o medo e confio na sabedoria de Deus. Cada vez que você declara algo assim, algo dentro de você muda. O coração abre espaço para o divino agir e a mente começa a operar em um novo nível de consciência. A entrega consciente não é desistência, é colaboração, é permitir que Deus trabalhe com você e não apesar de você. E quanto mais você confia, mais percebe que a vida sempre soube o caminho. Só esperava que você parasse de resistir. No próximo trecho, você vai descobrir como transformar essa confiança em prática diária e como viver cada dia com leveza, presença e direção. A confiança verdadeira não é uma emoção momentânea, é um hábito espiritual, uma escolha que você repete todos os dias até que ela se torne natural. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada é a oficina onde Deus trabalha, e isso é mais do que uma metáfora, é uma lei da criação. Você fortalece sua fé quando decide praticá-la. A cada pensamento de medo substituído por um pensamento de entrega, você reprograma a mente para operar em harmonia com o divino. Não é preciso eliminar a dúvida, basta não alimentá-la. A mente treinada não é a que nunca sente medo, mas a que sente e mesmo assim escolhe confiar. Quando você acorda e diz com sinceridade: Senhor, guia o meu dia, alinha minha mente e me ajuda a confiar no teu tempo, você aciona uma energia poderosa porque coloca Deus no centro da sua rotina. Esse pequeno ato diário transforma o caos em clareza, o medo em foco e o controle em confiança. A disciplina espiritual não é rigidez, é constância. É acordar todos os dias e escolher acreditar, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Hill dizia que a fé constante desperta a inteligência infinita, a mesma energia que move o universo e conecta todas as coisas. Você quer ver mudança? Comece dentro. Quer ver resultados? Cultive constância. A fé é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Quando a preocupação vier, e ela virá, não lute com ela. Observe, respire e diga: eu não preciso controlar o que Deus já está guiando. Esse simples pensamento reposiciona sua energia. Ele te tira da frequência do medo e te coloca na frequência da confiança. E à medida que você pratica essa entrega diária, a vida começa a responder. Situações se resolvem sem esforço. Pessoas certas aparecem, portas se abrem e até o silêncio passa a ter significado. Essa é a recompensa da confiança disciplinada. Viver com leveza. A fé ativa e constante é o elo entre a mente e o espírito, entre o querer e o receber. Por isso, ancore essa verdade agora com suas palavras. Escreva nos comentários com convicção: eu pratico a fé todos os dias, mesmo sem ver o resultado. Esse ato simples é mais do que engajamento. É uma declaração vibracional. É você dizendo ao universo: eu confio e estou pronto para ser guiado. E quanto mais você pratica, mais a preocupação perde espaço. O medo deixa de comandar e o fluxo divino começa a liderar. A paz verdadeira não é ausência de problemas, é presença de confiança. Ela nasce quando você entende que não precisa ter todas as respostas para caminhar com segurança. Napoleon Hill dizia que o homem que domina seus pensamentos é invencível, porque nada externo pode abalar aquele que está em harmonia interna. Essa é a paz de Deus, a serenidade que não depende das circunstâncias, mas do estado da alma. Enquanto o mundo corre em busca de controle, o sábio aprende a permanecer em calma. A mente tranquila é o campo fértil onde Deus planta soluções. Quando a alma está em paz, até o silêncio fala. Você começa a sentir orientações sutis, uma intuição que mostra o caminho, uma coincidência que te conduz ao destino certo, um impulso suave que te lembra: confia, eu estou no comando.
Essa é a voz de Deus, operando através da serenidade. E essa voz só pode ser ouvida quando a mente para de gritar. A preocupação é ruído, a paz é sintonia. A fé verdadeira é ativa, mas tranquila. Ela não exige, ela confia, não pressiona, apenas flui. Hill explicava que a mente em paz é o estado máximo de produtividade, porque ela canaliza energia em vez de desperdiçá-la. E o Espírito ensina o mesmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Essa é a sabedoria suprema, o ponto onde o humano se rende ao divino e nessa rendição encontra força. Quando você vive em paz, o tempo perde o poder de te assustar. O passado deixa de pesar e o futuro deixa de ser ameaça. Tudo o que existe é o agora, o lugar onde Deus habita. E é no agora que os milagres acontecem. Você não precisa correr atrás do que já está vindo em sua direção. A paz interior é o sinal de que você está alinhado ao plano divino. Ela não apenas acalma, ela guia. E quando você age a partir dessa paz, cada passo é preciso. Cada escolha é inspirada e cada obstáculo se transforma em aprendizado. Agora, respire fundo e declare nos comentários como quem reafirma sua nova identidade espiritual. Eu escolho viver em paz e agir com fé. Essa declaração não é apenas uma frase, é um comando energético. A cada vez que você a repete, o universo responde, reorganizando tudo ao seu redor. E é assim que a paz se torna sua nova frequência. Não algo que você busca, mas algo que você é. No próximo trecho, vamos revelar como essa confiança e essa paz constroem o verdadeiro sucesso espiritual. Aquele que transforma a mente, o coração e a própria realidade. O sucesso que vem de Deus não é apenas resultado, é estado de alinhamento. Ele nasce quando a mente, o coração e a fé caminham na mesma direção. Napoleon Hill dizia que o homem que aprende a confiar no processo da vida nunca fracassa, porque até as pausas se tornam progresso. O verdadeiro triunfo não é sobre conquistar mais, mas sobre viver em harmonia com o propósito. Quando você se liberta da preocupação, você se reconecta à fonte de toda a prosperidade. O medo fecha portas, a confiança abre caminhos, a ansiedade cria resistência, a fé cria fluxo. Jesus e Hill, cada um à sua maneira, ensinaram a mesma lei universal. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, alinhe o seu interior, e o exterior se organizará. Você já percebeu que as pessoas mais serenas parecem atrair tudo com facilidade? Elas não vivem correndo, mas o universo parece correr para ajudá-las. Isso acontece porque o poder criador flui livremente por meio da mente em paz. O sucesso espiritual é a consequência natural da confiança consciente. Quando você entrega, o peso cai. Quando você confia, o fluxo começa. Quando você agradece, a abundância se aproxima. Não é mágica, é sintonia. Hill dizia que a mente que vibra em harmonia com o divino atrai oportunidades, recursos e pessoas certas. Essa harmonia é construída através da prática constante da fé e da gratidão. A fé te mantém em movimento. A gratidão te mantém em vibração elevada. Ambas juntas criam o campo onde o milagre se manifesta. Por isso, a prosperidade verdadeira não é sobre esforço, mas sobre alinhamento. Você trabalha sim, mas com paz. Age sim, mas sem medo. Decide sim, mas com clareza. Esse é o ponto onde o sucesso deixa de ser luta e se torna consequência. E se você quer ancorar esse estado dentro de você agora, declare com verdade nos comentários: eu prospero quando confio em Deus. Essa frase é uma oração disfarçada de afirmação. Ela muda sua frequência e te reposiciona na vibração da abundância. A vida responde ao seu estado interior, não às suas intenções superficiais.
Por isso, mantenha sua mente firme, seu coração sereno e sua fé ativa. Nos próximos minutos, você vai entender como selar esse novo ciclo, o momento de transformar confiança em propósito e paz em poder criador. Chegou o momento de selar tudo o que você aprendeu até aqui. A preocupação tentou te paralisar. O medo tentou te enganar, mas agora você entende. A fé é a verdadeira força que move o universo. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda realização. Mas Jesus foi além. Ele mostrou que a fé é o próprio caminho. É a ponte entre o que você acredita e o que Deus manifesta através de você. Quando você escolhe confiar, o caos se transforma em clareza. Quando entrega o controle, o peso se converte em leveza. Quando agradece, o invisível começa a trabalhar ao seu favor. A partir de hoje, você não precisa mais lutar com a vida, apenas caminhar com ela. Tudo o que parecia travado começa a fluir quando a mente deixa de resistir e o coração decide confiar. A verdadeira sabedoria é entender que Deus nunca perde o controle. Nós é que às vezes nos esquecemos de entregar o nosso. Por isso, respire fundo e repita, com fé e presença: eu solto o controle e confio no plano de Deus. Essas palavras abrem portais. Elas transformam energia densa em luz, ansiedade em serenidade e dúvida em fé viva. A mente que confia se torna uma aliada de Deus, um canal por onde o poder criador flui sem obstáculos. E é nesse estado que os milagres deixam de ser exceção e passam a ser rotina. Você não está mais tentando forçar as coisas a acontecer. Está permitindo que o propósito se cumpra. E quando isso acontece, o impossível se curva. Hill dizia que o homem que aprende a pensar em harmonia com o Criador atrai não apenas sucesso, mas também paz duradoura. Jesus chamava isso de o reino de Deus dentro de vós. Essa é a vitória suprema, a mente e o espírito em unidade com o divino. É o ponto onde você entende que não existe coincidência. Deus te guiou até aqui por um motivo. Nada do que você viveu foi em vão. Cada medo, cada espera, cada oração, tudo te trouxe a este momento de consciência. E agora, o convite é simples e poderoso. Viva com fé, confie no processo e lembre-se de que a paz é o sinal de que você está no caminho certo. Se esta mensagem falou com a sua alma, deixe registrado nos comentários. Tudo se alinha quando eu me alinho com Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando de calma e propósito e inscreva-se para continuar crescendo em sabedoria e fé. Porque quando você escolhe caminhar com Deus, até o silêncio se transforma em resposta. E o que começa em fé, termina sempre em vitória.